Olá pessoal, eu sou a professora Elis e na aula de hoje nós vamos resolver os exercícios de figuras de linguagem. Então temos aqui o exercício 1, um texto longo do Mia Couto, Terra Sonâmbula, e ele diz o seguinte: um elemento importante na organização do texto é o uso de algumas personificações. Uma dessas personificações encontra-se em... Então, nós tínhamos aqui 4 alternativas. Personificação ou prosopopeia é aquela figura de linguagem que consiste em atribuir características de seres vivos a seres inanimados, tá? Então, vamos analisar as alternativas. Éramos nós que recolhíamos seu corpo dorminhoso. Então, temos aqui características de personificação, certo? Vamos para a letra B. Seu conceito era que a morte nos apanha deitados sobre a moleza de uma esteira. Aqui sim podemos dizer, né, que a morte e a esteira estão sendo personificados, né? São substantivos que representam seres inanimados e aqui estão cometendo ações, né? A morte apanhando alguém, né? No sentido, esse apanhar no sentido de pegar, né? E a moleza de uma esteira, né? A esteira estando moleza, né? No sentido de preguiça, tá? Então, resposta correta, letra B. Exercício 2. Relacione as colunas e, a seguir, assinale a opção correspondentes. Então, vamos lá. Alternativa 1. Esses políticos de hoje, a gente não deve confiar na maioria deles. Temos aqui claramente um anacoluto, né? O que é o anacoluto? É a quebra na expectativa do leitor, tá? Então, sentença 1, né? Vamos relacionar com 2, anacoluto. 2. Ao longe avistava-se o grito ruidoso dos retirantes. Aqui, pessoal, característica de sinestesia, tá? Grito ruidoso, união de palavras que revelam essas impressões sensoriais, ok? Alternativa 3. É fria, fluente, frouxa claridade, flutua como as brumas de um letargo, tá? Aqui, a aliteração, né? Repetição de fonemas consonantais, percebam como se repete a letra F, né? Fria, fluente, frouxa, flutua, tá? Então, resposta do exercício 2, letra D, né? Para a assertiva 1 temos um anacoluto, para a assertiva 2 temos sinestesia e para a assertiva 3 temos a aliteração, beleza? Número 3. Nos enunciados abaixo, a palavra destacada não tem sentido conotativo em. Vamos lá. Letra A. A comissão técnica está dissolvida. Do goleiro ao ponta esquerda. A expressão em destaque aqui, dissolvida, ela está empregada sim no sentido figurado, tá? Ou seja, no sentido conotativo, relacionado à comissão técnica sendo desfeita, sendo desmembrada, tá? Então, aqui temos sim sentido conotativo. Letra B. Indispensável à boa forma, o exercício físico detona músculos e ossos se mal praticado. Aqui, pessoal, detona está sendo empregada no sentido literal, tá? Sentido denotativo, embora seja coloquial, tá? Da palavra prejudicar. Vamos seguir as outras alternativas apenas para analisar. Letra C. O melhor tenista brasileiro perde o jogo, a cabeça e o prestígio em Roland Garros. Tá? Aqui, a expressão perder a cabeça está sendo empregada no sentido figurado, tá? Indicando perder o controle. Letra D. Sob a mira da justiça, os sorteios via 0900 engordam o caixa das principais emissoras. Claramente sentido figurado, né? A expressão engordar os caixas aqui está indicando enriquecimento dos caixas, beleza? Letra E. Alta nos juros atropela sonhos da classe média.
Também temos aqui emprego do sentido figurado, né, da palavra atropela, que aqui está indicando que os sonhos da classe média são prejudicados pela alta nos juros. Número 4. Aqui nós precisávamos analisar quais figuras de linguagem foram empregadas em cada uma dessas sentenças, tá? Importante salientar aqui, pessoal, que as figuras de linguagem, elas têm um caráter subjetivo na interpretação, tá? Por isso mesmo que a gente indica que elas não sejam utilizadas nas produções textuais, porque às vezes a interpretação do autor pode ser diferente. O leitor pode não compreender a interpretação que o autor quis que ele tivesse daquela sentença, tá? Então, vamos analisar aqui. Número 1. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Temos aqui duas opções, tá? Poderia ser gradação, ou seja, a apresentação das ideias em sequência, né? Muitos trabalhos, muitas fadigas e muita paciência, mas também poderia ser considerado uma anáfora pela repetição da palavra muitos, muitas, tá? Aqui. Então, repetição de uma palavra ou expressão para enfatizar o sentido também pode ser considerado anáfora. Mas como nós não temos essa opção dentro das alternativas ali A, B, C, D e E, a mais próxima seria a gradação, ou seja, a apresentação de ideias em sequência. 2. Se se queria que estivesse sério, desatava a rir. Nós temos aqui também duas opções de interpretação. Poderia ser uma antítese, tá? Aproximação de termos de sentidos opostos, ou então um paradoxo, né? Um sentido absurdo pelas ideias contrárias. Então, se estivesse sério, ele desatava a rir, tá? Antítese ou paradoxo. Nós temos aqui as duas opções, tá? Para a análise dessa assertiva. Vamos seguir em frente. 3. Parece que uma mola oculta o impelia. Aqui nós temos uma metáfora, né? Indicando que a pessoa parecia ter molas, né, que o impeliam, né, naquele movimento, naquele ímpeto, tá? 4. E isto dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Então, aqui temos duas opções também, tá? Pode ser uma hipérbole, pelo exagero, para tornar uma ideia mais expressiva, tá? A mais refinada má criação que se pode imaginar. Ou então uma ironia, tá? Dentro das opções que nós temos para responder a esse exercício, enquadraria-se então a alternativa 1 como gradação, ou seja, apresentação de ideias em sequência. Alternativa 2 como antítese, tá? Aproximação de termos de sentidos opostos. Metáfora na alternativa 3 e a hipérbole na alternativa 4, ou seja, um exagero para tornar uma ideia mais expressiva. Resposta correta, letra D. A quinta questão, ela tinha um problema, tá? Está faltando um pedacinho da charge na apostila, tá? Então, eu trouxe aqui a charge completa para a gente poder analisar e responder. Então, temos aqui a charge do Fausto, né? E o exercício diz o seguinte: tendo em vista a charge de Fausto, considere as seguintes alternativas. O efeito de humor, alternativa 1. O efeito de humor é obtido, dentre outras coisas, pela recuperação do sentido literal da frase no último quadrinho. Então, nós temos ali a charge mostrando queimadas, o trem-bala sendo ali alvejado, né, por munições, o apagão da saúde e, por último, temos ali um político, né, desenhado como um mico, e a população dizendo, e a gente ainda tem que pagar esse mico. Então, nessa frase, sim, a gente pode dizer que o efeito de humor é obtido pela recuperação do sentido literal, porque o político está literalmente representado como um mico, e está sendo feita a relação com o pagamento do salário dos políticos com o dinheiro público, tá? Número 2. A expressão trem-bala constitui uma metáfora.
veloz como uma bala. Fausto associa a já metaforizada expressão um novo sentido. Então, o trem-bala, a expressão trem-bala em si já é uma metáfora, tá? E aqui o autor da charge dá um novo sentido decorrente das munições das armas, tá? Que correm ali ao redor da passagem desse trem, do caminho por onde esse trem passa, tá? Então, sim, correta a alternativa 2. 3. O mico retratado no último quadrinho simboliza a vergonha do povo brasileiro diante dos infortúnios. Aqui não. Aqui o mico ele simboliza a vergonha dos escândalos políticos e relaciona-se com o pagamento dos salários dos mesmos. Tá? Então a alternativa 3 está incorreta. 4. O desenho do Congresso Nacional no último quadro permite associar as figuras humanas retratadas nesse quadro com os políticos brasileiros que se revoltam com os escândalos divulgados nos últimos meses. Não, aqui não. As figuras humanas que estão ali, porque nós temos o macaquinho, né, que representa um político, e as figuras humanas ali representam a população que está revoltada com os escândalos políticos. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta seria a letra C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Número 6. O autor usa algumas metáforas para se expressar. Qual delas poderia ser parafraseada pela metáfora cobrir o sol com a peneira? Então, vamos lá. Com qual dessas alternativas nós poderíamos comparar com a expressão cobrir o sol com a peneira? Letra A. Tem de limpar as feridas para facilitar a cicatrização. Aqui não, né? A expressão limpar as feridas foi empregada no sentido literal denotativo. Limpar as feridas para facilitar a cicatrização. Letra B. O estopim foram o aumento do ônibus e a reação truculenta da polícia. Não, aqui o estopim ele foi empregado com sentido conotativo de algo que desencadeia uma série de acontecimentos. Também não pode se comparar com cobrir o sol com a peneira. C. Não adianta dourar a pílula na espera de um Brasil que nunca chega. Aqui sim, porque dourar a pílula é uma expressão que significa apresentar algo desagradável de uma forma que seja mais fácil de ser aceita, exatamente como acontece com cobrir o sol com a peneira. Ok? Letra D. Na esteira do processo inicial vieram as demandas concretas. Aqui não. Na esteira foi empregado para dar uma ideia de continuidade, tá? Representando algo como na sequência do protesto inicial. E letra E, boa parte das manifestações se dá por contágio. Também não, aqui contágio está representando a forma como as manifestações se formam através das relações entre as pessoas, né, no boca a boca, beleza? Número 7. Aqui essa questão ela está anulada. Tá? Por quê? Porque as alternativas 1 e 2 dessa questão, elas estavam incorretas, não são essas frases que precisariam ser analisadas, tá? Vamos resolver agora, eu coloquei aqui do lado direito as frases corretas. Então, assinale a alternativa correta com relação como figuras de linguagem presentes nos fragmentos a seguir. Então, 1. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Aqui nós temos um hipérbato, né? O que é o hipérbato? É a inversão da ordem nos termos das orações. Então, o usual, né, seria que essa frase estivesse amor ardente tão puro que já viste nos meus olhos. Tá? Não te esqueças daquele amor ardente tão puro que já viste nos meus olhos. Então, teve uma inversão aqui da ordem usual dos termos nas orações, portanto, hipérbato. Número 2. Nós tínhamos, né, na apostila, uma legislação moral para o homem, o direito para o cidadão. A frase, na realidade, seria a moral legisla para o homem, o direito para o cidadão. Claramente aqui, pessoal, um caso de zeugma, que é o ocultamento de um termo já citado. Então, a moral legisla para o homem, o direito legisla para o cidadão. Tá? Para não repetir um termo que já foi citado, o autor retirou, ocultou esse termo.
Número 3. A maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém discordavam. Temos aqui uma silepse, tá? Por quê? Porque tem uma alteração na concordância. A concordância aqui ocorre com a ideia e não com os termos expressos na frase. Vejam, o correto seria: a maioria concordava nos pontos essenciais. Nos pormenores, porém, discordava, porque discordava está concordando com a maioria, deveria concordar com a maioria, tá? E número 4, Isaac a 20 passos, divisando um vulto de 1 para, ergue a mão em viseira, firma os olhos. Aqui nós temos ausências de conectivos, né? Então seria assíndeto, tá? Então a resposta correta para esse exercício seria a letra B, hipérbato, zeugma, silepse e assíndeto. Não tínhamos como chegar a essa resposta, porque as alternativas 1 e 2 estavam, então, incorretas, beleza? Número 8. Em diversas passagens das crônicas de origem, Luís da Câmara Cascudo serve-se de procedimentos de linguagem que tornam seus textos esteticamente notáveis. Entre esses procedimentos, a metáfora é um dos mais frequentes, como se constata na passagem. Qual passagem, né? Então vamos lá. Letra A. Andava como se levasse o andor do Nosso Senhor dos Passos. Aqui nós temos apenas uma comparação, né? Ele está comparando a forma como aquela pessoa andava, tá? Através do conectivo como, ali a gente consegue identificar uma comparação. Letra B. Natal parecia um cemitério. Também temos uma comparação. Está comparando a cidade de Natal com um cemitério. Apenas isso. Letra C, na treva o clarão dos vagos lampiões sangrava. Aqui temos sim uma metáfora, tá? Dizendo que o clarão dos lampiões sangrava, beleza? Letra D, o doutor Alarico ficava manso só em falar nisso. Aqui também apenas uma indicação de uma característica que o doutor Alarico assumia ao falar em determinado assunto. Então, resposta do número 8, letra C. Número 9. Aqui temos a letra, né, de uma música de Gilberto Gil, A Novidade, uma música bem famosa que fala de paradoxo, né? Tem um trecho dessa música que fala de paradoxo. E daí o exercício pede: assinale a alternativa que ilustra a figura de linguagem destacada no texto. Então vamos lá. Primeiro, paradoxo, o que é? Paradoxo é uma frase de sentido aparentemente absurdo porque resulta da reunião de ideias contrárias. Então temos que ter isso em mente antes de resolver esse exercício. Letra A. A novidade veio dar à praia na qualidade rara de sereia. Nós não temos inversão de ideias aqui, né? Apenas uma constatação. A novidade apareceu lá na praia na qualidade rara de sereia. Letra B. A novidade, que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho. Sim, temos aqui um paradoxo, né? Um sonho que virou pesadelo. Vamos analisar as demais. Letra C. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado. Tá? Aqui, guerra entre o feliz poeta e o esfomeado não tem uma relação de paradoxo. A palavra guerra deixa claro aqui que há um conflito, tá? Uma guerra entre o feliz poeta e o esfomeado. Então, não temos aqui paradoxo. Letra D. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. Aqui a gente tem apenas uma repetição, né? Metade, metade. Letra E, a novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Tudo bem, temos a palavra paradoxo aqui, mas não quer dizer nada, tá? Indica apenas que a sereia era um paradoxo. Por quê? Porque ela tinha metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. Mas não tem emprego da figura de linguagem paradoxo aqui nessa alternativa, tá bom? Então, resposta correta, letra B. E por fim, número 10. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Então, letra A. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Prosopopeia
Então, a prosopopeia é o quê? Prosopopeia consiste em atribuir características de seres vivos a seres inanimados. E nós temos aqui a expressão a cidade agoniza, tá? Então, correto, prosopopeia. Letra B. Ele riu frouxamente um riso sem alegria. Pleonasmo. Pleonasmo é o quê? Repetição de um termo ou reforço do seu significado. Temos aqui a expressão riu um riso, que é um pleonasmo. Então, correta a letra B. Letra C. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Metáfora. Não, não é uma metáfora, tá? Aqui, letra C, incorreta. Temos aqui uma hipérbole, que é o quê? Um exagero para tornar uma ideia mais expressiva. Peço-lhe 1000 desculpas. Incorreta a letra C. Letra D. Toda a vida se tece de 1000 mortes. Antítese. Correto, né? Antítese é a aproximação de termos de sentidos opostos. Temos aqui os termos vida e mortes, beleza? E letra E, ele entregou hoje a alma a Deus, eufemismo. Sim, temos um eufemismo, que é o que? Atenuar o sentido da frase. Entregar sua alma a Deus é morrer. Tá bom, pessoal? Com isso, nós terminamos a nossa lista de exercícios de figuras de linguagem. Até mais!